mais uma vez juntos e é muito bom para mais um trabalho de aprendizado. Eu me chamo Renata, sou pedagoga e professora do 5º ano do ensino fundamental. Se você está lembrado, teremos as nossas aulas com um pouquinho mais de conhecimento a cada dia e se ligar na educação faz toda a diferença. Vamos lá? O tema da nossa aula de hoje é crônica e análise linguística. Gostaria de agradecer também à professora Maria do Carmo, que tem ajudado muito na elaboração dessas aulas. E você, aluno esperto, já sabe quais as dicas para o melhor aproveitamento do seu trabalho. Vamos lá? Tenha bastante atenção, realize as tarefas solicitadas ao final da videoaula, faça seus registros, consulte os sites sugeridos. Está pronto? Então vamos começar com muita atenção. Trazendo a contextualização da nossa aula, nós vamos rever um pouquinho do que é crônica. Se você já conhece, vai recordar, e se você não a conhece, esteja atento. Contextualizando, você sabe o que é uma crônica? Se lembra? Onde podemos encontrá-la e como identificá-la? Então, vamos fazer uma voltinha das aulas que a gente já viu por aqui, tá? Crônica, teremos análise linguística e aplicação desta análise linguística. Conceituação do que é uma crônica. É um texto leve, uma narrativa, é um texto em prosa e apresenta narrativas curtas, breves, leves, sobre fatos do cotidiano, assuntos comuns do nosso dia a dia e de pessoas também comuns, ninguém especial, relatos de familiares, de pessoas da vida cotidiana. Quem escreve crônica é chamado de cronista. Nós temos diversos cronistas conhecidos no nosso país. Aqui eu citei alguns para que você possa conhecer, recordar. Então nós temos Carlos Drummond de Andrade, temos Luiz Fernando Veríssimo, Clarice Lispector, temos Valci Carrasco, temos também próprio Vinícius de Moraes, tem crônicas e outros da atualidade. Você pode pesquisar e enriquecer o seu conhecimento. As crônicas, esses textos leves que acabei de falar para vocês, eles têm muitos tipos de crônica. Tem a crônica lírica, descritiva, a crônica jornalística, a crônica humorística, filosófica e histórica. Qual a finalidade de uma crônica? É um gênero textual que tem por finalidade te envolver, prender sua atenção, emocionar, fazê-lo divertir e também fazê-lo refletir sobre o comportamento humano, muitas vezes com uma pitada de sarcasmo. O sarcasmo é uma ironia, é uma zombaria, ou algo contraditório. Mas é preciso lembrar que os autores de crônicas, os cronistas, eles fazem uma zombaria de uma forma saudável e inteligente, sem preconceito, sem violência, sem abusos. É uma zombaria para nos fazer refletir mesmo. Qual a estrutura de um texto, de uma crônica? Ela tem um estudo de uma estrutura do tipo de texto narrativo com a função de divertir, Os recursos que ela utiliza recursos de linguagem do discurso direto e indiretos. Direto é aquele onde dois interlocutores conversam simultaneamente um com o outro, sem que ninguém medie essa comunicação e muitas vezes vem marcado por travessões. E os discursos indiretos é quando tem a presença, quando ele está só alguém relatando de fora, numa terceira pessoa. Não está presente no personagem do texto. A crônica que vamos ver agora, ela tem esse recurso de discurso direto, é um diálogo direto. E o nome, o
Título dessa crônica é O Vendedor de Queijos. Queijo é algo muito importante para os mineiros, porque mineiro gosta de pão de queijo. E pão de queijo precisa ter muito queijo, não é mesmo? Então vamos ver. Nós temos aqui uma rua, parece que alguém conversando com alguém, né, mostrando algum produto. É importante fazer a interpretação da imagem, isso já foi dito aqui em outras aulas. Então, comecemos a leitura. Saiu o valente vendedor de queijos a vender seus queijos deliciosos pelas ruas da cidade. Na primeira casa que encontrou, arriou sua sacola e pôs-se a bater palmas. A funcionária saiu à porta para atendê-lo. Pois não? A patroa não deseja comprar um queijinho? A funcionária mandou esperar um instante e foi para dentro de casa perguntar à patroa se ela queria queijo. Patroa e funcionária trocavam ideias continuamente. Alguns minutos depois, a funcionária voltou. A patroa mandou perguntar se é mineiro. Não, senhora, sou paraibano. A funcionária foi novamente falar com a patroa. Depois, a patroa quer saber se o queijo é de Minas. Sei não, senhora. Acho que nasceu aqui mesmo. Que diferença faz se é mineiro ou cearense? Queijo é queijo. Mas a patroa disse que só compra se for mineiro. É mineiro ou não é? O vendedor, para não perder a freguesa, falou que era. Então prova, disse a funcionária. Olha, dona, eu não tenho aqui comigo a certidão de nascimento dele, não, mas só tem um jeito de descobrir se ele é mineiro ou não. E qual é? Quis saber a funcionária. Fácil, respondeu ele. A senhora dá uma apertadinha nele. Se ele disser uai, é mineiro. E se não disser? Indagou a funcionária. Não tem erro, é mineiro mudo. Essa crônica é adaptada do texto de Alexandre Azevedo. Podemos perceber com essa crônica que ela relata a vida cotidiana de pessoas comuns do dia a dia, um fato breve, uma ocorrência, e aí ela vai fazer a gente refletir sobre um tanto de coisa, a comunicação, a questão de identidade, né? É um texto que foi, como disse, um relato curto de vida do dia a dia, né? E ela tem aquela marca de ironia, de gozação, para divertir o leitor. A crônica, gente, foi só um precedente para fazermos o trabalho sobre a nossa língua. A língua portuguesa, ela tem muitos detalhes. Então, nós vamos ver agora essa análise linguística sobre o que é concordância nominal e concordância verbal. Tudo bem? Então, vamos saber primeiro o que é concordância. Concordar é combinar, é flexionar, se adaptar entre si, se harmonizar e ajustar ao idioma padrão. E o nosso idioma padrão é a língua portuguesa, a língua culta. Nós já sabemos que quando a gente aprende a falar, vamos enriquecendo gradativamente o vocabulário. A professora já deve ter falado isso para você, você já percebeu em casa, na família, nos jogos de oralidade, não é mesmo? E esse vocabulário, quando ele começa a ser escrito, transposto para a escrita, ele precisa seguir algumas regrinhas. Então vamos lá. Concordância nominal. A palavra variável deve se adaptar ao substantivo. É o concordar com o nome. Substantivo é o que dá nome. Então, as outras palavras na frase vão concordar com esse nome. E essa palavra que vai variar, que vai mudar, é que vai concordar com ele. E a concordância verbal
é que o verbo deve se adaptar ao sujeito. As frases, no futuro você vai aprender a diferença de frase, de oração, de período, mas as frases elas se estruturam numa ordem de palavras. Então nós vamos ver a seguir. E para ver um pouquinho sobre isso, eu vou dar a ideia de um joguinho, uma brincadeira que você pode fazer em casa, em família, e eu vou fazê-la aqui agora com você. Eu tenho aqui, destacado em branco, uma frase do texto. Saiu o valente vendedor a vender seus queijos deliciosos pelas ruas da cidade. Gosto muito de fazer essa brincadeira com os meus alunos da seguinte forma. Eu peço para que um comece a frase, o outro continua, repete o que o primeiro falou e continua. O terceiro repete o que o primeiro, o segundo falou e continua. O quarto e assim por diante. Vamos enriquecendo a linguagem. Podemos brincar de 3 em 3, de 4 em 4 e você pode fazer em família. Então, olha só a brincadeira, como vamos enriquecendo essa frase desde uma palavrinha. Quando a criança nasce e a mamãe ensina todas as palavras que ela vai ouvindo e aprendendo, os códigos, o sentido, o significado. Por exemplo, a mãe ensina o que é lua e ele repete lua. À medida que a criança vai amadurecendo, ela vai dizendo numa mesma frase mais de uma palavra. E a escrita é neste mesmo processo. Você vai enriquecendo a sua frase com muitas palavras. E é por isso que a gente conhece sobre classes gramaticais. Então, veja bem, saiu. Aí outra pessoa pode dizer, saiu o valente. O outro aluno pode dizer, saiu o valente vendedor. E você pode criar palavras e brincar. Então, saiu o valente vendedor de queijos, saiu o valente vendedor de queijos a vender seus queijos. E assim você vai enriquecendo o seu vocabulário. Você tanto pode tirar de um texto, como pode criar as suas frases e personalizá-las de acordo com as suas ideias. Então, vejamos bem um pouquinho do que é essa concordância com o nome. Para que eu tenho que saber fazer isso? Porque na hora de registrar os meus pensamentos, as minhas frases, eu preciso saber combinar as palavrinhas para empregá-las de forma adequada, correta. E é isso que vai dar a famosa coerência e coesão ao texto. Então, se o substantivo é masculino e ele está no singular, o adjetivo que o qualifica, que o caracteriza, também será escrito no masculino e no singular. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Ela vai nomear os seres. E o pronome, que também pode ser usado numa frase, é o que vai substituir esse substantivo. Então, veja bem aqui nesse exemplo. Saiu o valente vendedor de queijos. Se o substantivo é vendedor, o adjetivo que se refere a ele, que o qualifica, também é escrito no masculino. No caso aqui, valente é uma palavra que pode flexionar para os dois gêneros, mas é preciso combinar o gênero com o substantivo, é preciso combinar o número, o plural ou não, com o substantivo. Então, nós vamos ver outros exemplos à frente. Vejamos agora. Se o substantivo está no plural e o adjetivo que o qualifica também será no plural. A vender seus queijos deliciosos. Então, se o substantivo é queijo, o que eu estou dizendo do queijo, que são deliciosos? Eu estou caracterizando também no plural. Eu não posso dizer queijo deliciosos ou queijos delicioso, né? Eu preciso combinar uma palavrinha com a outra. E isso é importante, porque na linguagem aceita tudo. Mas na escrita a coisa muda um pouquinho e você já sabe disso. Então, nós temos agora uma concordância verbal. É quando o sujeito, agora não estou dizendo só do substantivo, sujeito.
Numa frase, o sujeito é aquele que pratica a ação. A frase, igual a palavra saiu, ela já é uma frase, comunica uma ideia. Saiu o valente, já é uma frase. E se eu disser olá, é uma frase. Tendo o verbo ou não, comunicou uma ideia ou pensamento, já é uma frase. Mas veja bem, se eu tenho uma concordância verbal, eu preciso combinar o verbo, aquela palavrinha que caracteriza a ação do sujeito. Sujeito é o ser que pratica uma ação. Pode ser uma pessoa, um animalzinho, não é? Então vamos ver. Se o sujeito é composto, eu tenho dois sujeitos, então o verbo concorda com ele em pessoa e número. Então, este sujeito, ele também precisa, o verbo também precisa estar de acordo com o sujeito. Querem ver o exemplo? Olha só. Patroa e funcionária trocavam ideias continuamente. Qual o sujeito? Patroa e funcionária. Então, quais os sujeitos, né? Sujeito composto, são dois. Então, trocavam. Olha o verbo. O verbo vai combinar com esse sujeito. Composto, o verbo vem no plural. Eu não posso dizer patroa e funcionária trocava ideias. Trocavam, são duas pessoas. Então, estejam atentos na hora dessas escritas, tudo bem? Vamos ver alguns exemplozinhos em que vocês possam empregar. Só compra se ele for mineiro ou for mineiro. Patroa e funcionária aperta ou apertam o queijo. Então, veja se é no plural ou se é realmente no singular. Então, agora você já sabe empregar? Olha só, veja bem, aqui se eu falar só compra se ele for mineiro, ele, uma pessoa só. Olha, o pronome no lugar do nome, né, do sujeito, do substantivo, então pronome também tem que flexionar junto se for mineiro. Não é forem, é um pronome só. Então agora, veja bem, a sua tarefa é a sua vez de praticar. Você deverá selecionar uma frase de uma crônica do seu pet, ou você pode criar as suas frases também, destacar as concordâncias nominais e verbais, identificando-as. Olha aqui essa palavra combinou com esse pronome, com esse substantivo, com esse sujeito. Esse verbo, esse adjetivo combinou com esse, harmonizou, se identificou com esse. E você também poderá criar a sua própria frase, brincando com essas palavras, combinando as crônicas que tem no seu pet ou qualquer outro texto que tenha no seu material para levar para a sua professora na sala de aula. Porque conhecimento, gente, é algo muito importante e não enche lugar. Então, quanto mais eu sei, isso terá muita utilidade para toda a minha vida. Todo conhecimento é importante. Combinado assim? Você vai crescer, vai buscar, vai procurar e aí vai brilhar na escola. O dia do seu retorno, você vai levar para a sua professora e vai mostrar para ela todo o conhecimento que você aprendeu. Tudo bem? Então vamos agora recordar o que vimos na nossa aula. Nós recordamos um pouquinho do que é crônica, a análise linguística de algumas palavras e frases que tinham dentro desta crônica e como aplicar e empregar essas palavras no meu dia a dia, contextualizando com a minha realidade de aluno, de escritor e de leitor. Tudo bem? Gostaram do conhecimento de hoje? E eu tenho certeza que você está cada vez mais esperto e é sempre muito bom estar com você, que quer sempre aprender e que quer brilhar cada vez mais. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.